Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso quarto exercício sobre modelos atômicos. No exercício de hoje, nós vamos falar sobre Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. O enunciado, então. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os nomes dos cientistas com os modelos atômicos. Então, na primeira coluna, nós temos número 1, Dalton, 2, Rutherford, 3, Niels Bohr e 4, Joseph John Thomson. E aqui, na coluna de baixo, estão listados alguns fatos importantes no processo de evolução da construção do modelo atômico. Então, primeiro, descoberta do núcleo e seu tamanho relativo, átomos esféricos maciços indivisíveis, modelos semelhantes a um pudim de passas, com cargas positivas e negativas em igual número. Os elétrons giram em torno do núcleo em determinadas órbitas. E agora a alternativa com a sequência correta. Para resolver isso aqui, então, bora lá fazer uma revisão. O primeiro modelo atômico que nós vamos relembrar é o modelo atômico de Dalton, que, segundo ele, o átomo era uma esfera indivisível, de forma esférica, maciços e indestrutíveis. Esse modelo atômico do Dalton ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. O Thomson, por sua vez, diferente do Dalton, afirmava que o átomo era divisível, ou seja, ele possuía partículas menores de carga negativa, ele chamou de elétrons. Então, segundo ele, o átomo era uma massa, uma esfera positiva e tinha elétrons distribuídos de forma aleatória. Então, o que mantém igual ao do Dalton? Ambos afirmam que o átomo é uma esfera, porém Thomson afirma que ele é divisível, ele tem uma parte positiva, ele tem uma parte negativa, ou seja, possui cargas elétricas. Podemos fazer uma analogia do modelo atômico de Thomson com um panetone. Então, a massa do panetone seria a parte positiva, os prótons, e as frutinhas seriam então os elétrons, a parte negativa. Para quem é mais light, para quem é fit, pode fazer uma analogia aí com uma melancia. A melancia, como um exemplo de fruto carnoso, essa parte vermelhinha aqui é o pericarpo, essa parte suculenta que a gente come. Então, esse pericarpo seria a massa positiva e a semente seria o elétron. Então, o modelo atômico de Thomson, que tem a massa positiva e as partículas negativas espalhadas de forma aleatória, é conhecido como o modelo de pudim de passas. Pudim de passas não é muito comum no Brasil, por isso então que a gente faz a analogia com panetone, cookie ou brigadeiro. Seguindo então, Rutherford. Segundo Rutherford, então, o átomo tem uma região densa, que é a parte central, chamada de núcleo, e uma região ao redor, que ele deu o nome de eletrosfera, onde ficam os elétrons. Esses elétrons ficam orbitando o núcleo, então, de uma forma elíptica. A gente pode fazer uma analogia com o sistema solar. Por último, e não menos importante, o Bohr. O Bohr ele fez uma revisão do estudo de Rutherford, deu uma aprimorada e então, segundo ele, o átomo aqui no centro, no núcleo, tem prótons e aqui em volta os elétrons, tá? Só que os elétrons aqui estão organizados em camadas, em níveis eletrônicos. Segundo ele, são 7 as camadas em que os elétrons estão distribuídos. Essas camadas vão de K a Q, e quanto mais distante do núcleo for, mais energia esse elétron tem que ter.
Vale lembrar que os nêutrons foram descobertos, pode ser assim dizer, por Chadwick. Então, não foi nem Rutherford nem Bohr que nomeou essa partícula atômica, a terceira partícula atômica. Foi Chadwick que deu o nome de nêutrons, partícula neutra sem carga elétrica. Depois dessa revisãozinha, então, bora lá para resolver o exercício. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna, nós temos os nomes dos cientistas enumerados de 1 a 4. E na segunda coluna, nós temos listados alguns fatos importantes nesse processo de construção do modelo atômico. Então, a primeira, descoberta do núcleo e seu tamanho relativo. Então, primeiro de tudo, tinha a afirmação de que o átomo era uma esfera maciça. Depois que veio a afirmação de que ele não era indivisível, né? Ele era divisível. Então, quem que fez essa descoberta foi Rutherford. Os átomos esféricos, maciços e indivisíveis. Isso é lá no início, uma afirmação bem antiga. Quem que afirmava isso então? Dalton, número 1. Modelos semelhantes a um pudim de passas, com cargas positivas e negativas em igual número. Então, a gente também fez a comparação com o Panettone, que é aquele cientista que afirmava que o átomo era composto de uma massa positiva e umas partículas negativas espalhadas de forma aleatória. E esse então é Thomson. Os elétrons giram em torno do núcleo em determinadas órbitas. Então, esse aqui só pode ser Niels Bohr. Muito bem. Então, agora vamos ver a sequência, qual que é a alternativa correta. Então, nós temos 2, 1, 4, 3. Sendo assim, a sequência 2, 1, 4, 3, a alternativa correta é a letra C. Terminamos então o nosso exercício. Eu espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.